esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos, precisa de ter paciência, vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Mestre do Universo. O Mestre do Universo, ele vem para esclarecer. E o esclarecimento, nós sabemos assim que tem as informações e tem as instruções. Ele vem para esclarecer o universo, vem para esclarecer a Terra e a humanidade da Terra. E é bem importante porque nós tínhamos que lembrar assim, que o Mestre do Universo, ele porta a cruz. E essa cruz, ela é bem importante assim, porque nenhum mago ou charlatão consegue imitá-la. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que lembrar assim, que as instruções que são trazidas pelo Mestre do Universo, pelo Filho de Deus, pelo Filho do Homem, são a possibilidade para o espírito humano retornar para a pátria do espírito. Então, muitas pessoas acham assim que a vinda do Filho de Deus, Jesus, foi para trazer a paz. Jesus não trouxe a paz. Tanto é que tem referência dele assim, da firmeza dele com as pessoas que estavam usando o templo de forma errada e também para os discípulos. Então, nós trazemos hoje na nossa vida diária como os ensinos de Jesus fosse aquela condição branda. Jesus trouxe os ensinos de forma que cada espírito humano teria que esforçar-se para tornar-se consciente das informações que são trazidas. Tem uma referência bem importante que a dificuldade dos discípulos em entender as informações do Filho de Deus. Então, ele fala assim que ele saiu do Pai e volta ao Pai, que virá um outro que não ele. A vinda do outro é o Filho do Homem, trazendo para os espíritos humanos novamente as informações, as instruções que o Filho de Deus já tinha trazido. Só que agora, na época que nós nos encontramos, com a linguagem da época atual. Então, aquela condição assim de acharmos que tudo vai dar certo se a pessoa conhecer as leis e viver de acordo. É bem importante porque nós tínhamos que ter dentro de nós uma condição bem simples e bem natural de saber que as referências trazidas dos ensinos, nós tínhamos que tirar de dentro de nós as acomodações. Muitas vezes nós repetimos frases e nem sabemos a origem da frase e nem temos o conhecimento das palavras que nós estamos usando. Os ensinos é o mesmo procedimento. Então nós tínhamos que ter um aprofundamento nos ensinos para ver o procedimento que nós estamos tendo. A responsabilidade é individual. Nós sabemos assim que para todas as coisas tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade é o próprio, é que tem que observar o procedimento que ele está tendo. As leis que o Criador instituiu na criação são os auxílios, são as referências para o espírito humano ter possibilidade de voltar para a pátria do espírito. Nós já ouvimos falar que Deus é misericordioso, mas tem aquele ensino que Jesus trouxe também. Aquilo que plantas, hás de colher. Então essas referências é bem simples e bem importante. Então a pessoa pode achar assim que ela vai ter uma oportunidade, ela terá a oportunidade se ela estiver trabalhando dentro dela. Porque se nós observarmos, nós temos duas vidas. A vida da nossa profissão, do nosso trabalho, da nossa moradia. E a nossa vida interna, da nossa perspectiva. Junto com essas duas vidas, tem que entrar a lei do Criador. Então, aquela condição bem importante que o Mestre do Universo, ele porta a cruz. E nós sabemos assim que a cruz é a cruz do Salvador,
ela tem os 4 braços iguais. É isso que nós tínhamos que entender. Antes da crucificação de Jesus, a cruz já era conhecida. Foi muito ruim para os espíritos humanos ter crucificado Jesus na cruz. Quer dizer que na forma da verdade, porque a cruz é a verdade, é a força. Então a cruz e a pomba, essa força que o Espírito Santo tem na forma da pomba, é isso que nós tínhamos que entender também. E o Espírito Santo é aquela condição bem importante que é o Filho do Homem, que é a justiça. Se Jesus disse que aquilo que plantas hás de colher, então a justiça. No caso, nós sabemos assim que aquela pessoa amável, sempre em volta dela será amável. Aquele outro que trabalha na agricultura, ele sabe que o tipo do grão que ele colocou no solo é o tipo da colheita que ele vai ter. Nós tínhamos que trazer essas referências para nós e nos esforçarmos, porque a nossa vida, de uma maneira geral, em média 70, 80 anos, é um período que nós temos para viver na matéria grosseira. Aqueles mais envelhecidos já ouviu de outros envelhecidos também que, se ele pudesse, ele faria diferente. Quer dizer que o ímpeto, o impulso, num período de formação que uma pessoa tem, é bem grave assim, porque depois, quando começa a fazer uma reflexão sobre o caminho que ele caminhou, ele então vê assim que poderia ter feito melhor. Então, na nossa vida diária, é isso que nós precisaríamos de entender, fazer melhor. E é tudo uma responsabilidade individual. Então, cada pessoa é que teria que lembrar assim, que independente de cada um de nós conhecemos crianças que anteriormente eram criancinhas e que agora já é uma pessoa formada, já está na vida de trabalho, já está se manifestando. Quer dizer que num período curto já teve uma transformação daquele que nós conhecemos. E daquele outro que já se encontrava num período de amadurecido, agora se encontra num período de envelhecido. Na nossa vida diária, é isso que nós precisaríamos de ter. O que prevalece para todos nós é como nós somos e como nós atuamos. E nos esforçarmos para compreender as informações e instruções que foram trazidas pelo Filho de Deus e que agora são trazidas pelo Filho do Homem, que é o livro Na Luz da Verdade, que é para a nossa época atual. Nós sabemos assim que quando uma pessoa se esforça para compreender as informações, as instruções que são nos possibilitadas pelo livro Na Luz da Verdade, independente dessa pessoa, ela melhora a sua irradiação, ela melhora a sua maneira de ser. É isso que nós precisaríamos de entender. Nos esforçarmos para compreender melhor a vida que nós temos, para facilitar. Então nós temos uma responsabilidade junto a todos. Então essa responsabilidade também pode ser relacionado à maneira que a pessoa tem o recurso financeiro. Então ela tem um recurso e então ela tem uma responsabilidade. Ela não tem o recurso, mas ela também tem a responsabilidade. Quer dizer que junto aos nossos semelhantes, essa responsabilidade seria assim, uma referência para que nós tivéssemos uma maneira melhor do nosso dia a dia. Para voltarmos para a pátria do Espírito, é bem importante, porque muitas vezes a pessoa acha que o destino dela está junto com o seu corpo. Não, o destino de cada um de nós não está no nosso corpo. Tanto é que, numa colheita seguinte, muitas vezes a pessoa tem uma colheita difícil. Quer dizer que
se fosse do período anterior, então ela já não teria colheita. Mas se o destino não está vinculado ao nosso corpo de matéria grosseira, então a colheita terá que se realizar. O Filho de Deus, o Filho do homem, portam a cruz. E os dois portam a cruz e a pomba. É isso que nós tínhamos que entender. A cruz é a força, é a vida, é a vontade de Deus. E a pomba é o símbolo do Espírito Santo, do equilíbrio. Tanto é que tem um ensino bem importante que fala assim, que pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, mas pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. É isso que nós tínhamos que entender, quer dizer que a lei atuando independente do espírito humano. Aquela referência bem importante assim, que a pessoa fala a misericórdia. Tem a misericórdia, tem a bondade, sim. Mas a pessoa tem que entrar numa condição bem importante de receber esse auxílio, mesmo sendo no último instante da sua existência. Que é bem interessante, porque alguns envelhecidos começam a verbalizar assim, que devido ao fato da idade que a pessoa se encontra, e ela está sabendo que ela vai fazer o passamento, vai largar o corpo de matéria grosseira, então, de imediato, ela comenta assim com aqueles que são mais seus próximos, um filho, por exemplo, e ela fala que tem insegurança da sequência. Os dias vão passando e aquela pessoa tem uma transformação. E ela começa a verbalizar as clarezas que ela passa a ter. Então, quer dizer assim que a pessoa agora, com a clareza, ela está recebendo o auxílio da continuação da vida e ela fala que agora ela não tem mais medo. Então, todos nós é que tínhamos que ter essa naturalidade durante a vida. Aquela condição bem importante assim, de fazer o melhor. E fazer o bem tem uma referência bem importante. Não é doar. Porque nós sabemos, no nosso período de formação, muitas vezes, nós recebemos orientação e que aquela orientação, independente de como a orientação foi transmitida, a segurança da transmissão daquela informação, a gente vê que período depois, aquele que recebeu a informação, ele utiliza de maneira correta a mesma informação. Quer dizer que não é somente com a bondade, mas com a firmeza, com a referência. A criança que tem animal na moradia, então muitas vezes ela recebe também uma orientação, um posicionamento, e a gente vê que logo em seguida ela posiciona com aquele animal. E aquele animal obedece. Quer dizer que a referência que nós tínhamos que ser durante a nossa existência é esse equilíbrio para todas as coisas. Depois, é bem interessante, mas isso é bem importante assim, aqueles envelhecidos que nos trouxe informação e instrução, sempre lembraremos dele. Por quê? Porque aquelas informações foram boas para a minha vida. O jeito que eu convivi com aqueles foi um jeito agradável que me possibilitou ter uma transformação na minha vida. Durante uma época, muitas vezes a pessoa pensa que não teve benefício aquelas informações, mas depois, fazendo a avaliação, é confirmado assim, para esse, que aquelas informações foram muito importantes, que possibilitou que ele viesse a ter mudanças na sua vida, mudanças de valores, mudanças de entendimento. O Mestre do Universo, ele vem esclarecendo a humanidade da Terra do comportamento que a humanidade necessita ter para que possa voltar para a pátria do Espírito. Então, muitas vezes a pessoa acha assim que porque Jesus foi colocado na cruz, aí então ele se acalma, porque propagaram que ele veio para tirar os pecados do mundo. Ele não veio para esta finalidade.
ele veio trazendo as informações, as instruções para que a pessoa caminha. E é bem interessante porque aquele que tem vontade de ter um aprimoramento, uma condição de ter habilidades manuais, então ele frequenta um curso que apresenta esta condição. Aquele instrutor, ele vai dar para aquele aluno o começo e ele vai ajudar aquele aluno num período. E depois nós sabemos assim que o que aquele aluno vier a fazer é dele a responsabilidade, porque aquelas qualidades é ele que tem que desenvolver. Aquele instrutor dá para ele a maneira de desenvolver. Para ele tornar-se qualificado, é ele que tem que tornar-se. Então nós sabemos que é através da repetição, que anteriormente nós víamos assim o sistema da criança usar o lápis, a caneta, aquela letra, aqueles rabiscos que a criança conseguia fazer, então o adulto ia orientando. Depois, muitos outros observavam aquele que tinha uma caligrafia bonita e procurava segurar a caneta da mesma maneira que aquele agora está segurando. Então é isso que nós precisaríamos de entender. Para os ensinos é diferente, é de dentro. Então, quando uma pessoa tem um orientador, que é o caso do professor, ele dá as informações e aquele aluno, então, questiona sobre aquelas informações. Um período depois, aquele aluno fala que já sabe aquelas informações. Quer dizer que esse aluno, ele teve que trabalhar em cima daquelas informações para que aquelas informações ficassem impregnadas dentro dele. Um ou outro aprimora tanto naquelas informações que agora ele desenvolve uma maneira de tornar-se um instrutor naquele segmento. Então, na nossa vida diária, é isso que nós precisaríamos de ter, essa qualificação para os ensinos, trazer os ensinos para dentro de nós. Depois nós sabemos assim da misericordiosa. A misericórdia de Deus, ela existe e a pessoa, para receber desta misericórdia, ela tem que encontrar-se preparada para essa finalidade. Não é mais ou menos, porque tem nos ensinos a seriedade dos ensinos. Tanto é que, devido ao fato de nós termos facilidade de falar e de propagar muitas informações, então acontece assim. Nos ensinos está que nós precisamos de falar pouco, que nós precisamos de ter um aprofundamento naquelas orientações, naquelas informações, se nós quisermos transmitir daquelas informações. É isso que nós precisaríamos de entender. Devido ao fato de, se propagarmos uma informação errada, ficaremos presos naqueles que ouviram estas informações. Por isso é o cuidado que nós temos que ter de ver como é que nós estamos propagando as informações. Então, o Mestre do Universo, ele veio para esclarecer a humanidade da Terra. Ele não veio para criar uma nova religião. É isso que nós precisaríamos de entender, porque tem um ensino bem importante que fala assim: se a pessoa quer alguma coisa, ela fecha a porta do quarto. Quer dizer que, nesse momento, a pessoa se encontra numa condição de humilde, de simples, de natural. Porque humilde não é porque mora naquele bairro ou porque tem aquela profissão. Ser natural não é andar descalço, andar sem roupa ou não comer determinado alimento. É a naturalidade que aquela criança apresenta. Por isso que na época de Jesus, ele disse assim, que para nós entrarmos no reino do céu, nós tínhamos que nos tornarmos como as crianças.
criança, mas hoje, naquela época, servia se nós tivéssemos fé suficiente. Como nós não temos fé suficiente, não temos a naturalidade para receber as informações, então acontece assim. Hoje, nós temos que ter o conhecimento. E é bem importante, porque se a pessoa não tem o conhecimento, ela anda como se estivesse andando no escuro. Porque um ensino muito importante que fala assim: pedi e recebereis, batei, abrir-se-vos-á. Pedir o quê? Em qual porta que eu devo bater? Então, essa clareza que nós tínhamos que ter no nosso dia a dia. Depois nós acharmos assim que nós também podemos auxiliar o nosso próximo. Então nós sabemos que um próximo se encontra numa condição e que nós então precisamos de fazer um pedido para esse próximo, para que ele saia daquela situação. Antes daquele próximo nosso entrar naquela situação, ele não nos perguntou nada, ele não nos pediu. Agora, como é que nós podemos nos prontificar em querer auxiliá-lo se ele não nos pediu nada? É isso que nós tínhamos que entender. Então, quando uma pessoa olha para um lado, olha para o outro lado, no caminho interno dela, na sua vida interna, ela já perdeu o instante de um passo. E nós sabemos assim que um passo na vida nossa é uma decisão. Então esse cuidado não é para um período, é toda a época da nossa existência, porque se nós intrometemos na vida de nosso semelhante, sem que esse tenha nos pedido alguma coisa, nós somos responsáveis, porque o caminho é dele, que é diferente de quando uma pessoa trabalha numa empresa e tem as normas daquela empresa. Então ele tem que cumprir aquelas normas. Se ele tem dúvida naquele segmento daquela empresa, ele tem que perguntar. Mas na nossa vida interna é diferente. Por isso que eu falei no período anterior de duas vidas que nós temos. A vida nossa de relacionamento, de trabalho, e a nossa vida interna, da nossa responsabilidade de como nós estamos construindo o nosso futuro. O mestre do universo é aquele que vem esclarecer o universo. É aquele que vem trazendo as informações para a humanidade da Terra poder voltar para a pátria do Espírito, a sua origem. Depois nós sabemos assim que a pessoa pode voltar numa forma consciente, que é aquela condição bem importante do filho pródigo, que ele caminhou pela criação, e agora ele está voltando e é recebido com festas, porque ele tem a mesma qualidade daqueles que não precisou de sair, mas aqueles que descuidam não têm possibilidade de voltar para uma forma consciente. Então, aquela referência bem importante que muitos grãos se perdem. Quer dizer que a responsabilidade é sempre individual. Uma ou outra pessoa acha assim que nós não temos livre-arbítrio. Temos. O livre-arbítrio, ele está antes, que é aquela condição bem importante daquele garoto que estava com uma pedra na mão e joga a pedra. Antes, ele teve o domínio de jogar aquela pedra em todas as direções, mas se ele escolheu aquela direção, agora a pedra vai naquela direção. Então é antes da decisão. E essa condição antes a gente vê assim no preparo do alimento também. Tem os ingredientes e a pessoa tem a oportunidade de pegar o tanto que ela quer para fazer aquele preparado. Quer dizer que é antes. É isso que nós precisaríamos de entender. Então nos esforçarmos para voltarmos para a pátria do Espírito é um trabalho a vida toda, fica marcado. A gente vê criancinhas pequenas que no período de repouso dentro da moradia, ela verbaliza no sonho dela o ambiente que ela teve durante o dia. Então ela chama um coleguinha ou ela posiciona de uma maneira. Quer dizer que o adulto também tem essa naturalidade
de ver aquilo que aconteceu durante o dia. E é bem interessante, porque quando entra desarmonia na vida desse adulto, e muitas vezes ele perde o sono e muitas vezes interfere na sua vida interior. E na interferência nós sabemos assim que entra a desarmonia na saúde daquele corpo. Por isso que muitas vezes uma ou outra pessoa fala assim, que o coração disparou. E disparou realmente, porque a desarmonia que encontra-se na vida deste, pelo um comportamento que ele teve, é um procedimento que existe. Então, a naturalidade de conhecer as leis que foram instituídas e o auxílio do livro Na Luz da Verdade, que é a referência que uma pessoa necessita para ela mesma. Não é para esse, não é para aquele outro, é para a vida da pessoa. Então, caminharmos de acordo com os ensinos, lembrando assim que, do jeito que aquele adulto tem necessidade de ter um posicionamento dentro da moradia, esse posicionamento possibilita um equilíbrio dentro da moradia. Se faltou esse equilíbrio, entra a desarmonia. Para todos, entra a desarmonia. Se tem animais dentro da moradia, é o mesmo procedimento. Então, para termos harmonia na nossa vida diária, é o próprio que tem que fazer esse trabalho. Não é para um período, é a vida toda. Então, o Mestre do Universo, ele porta a cruz e ele porta a pomba. Quer dizer que a cruz, com os 4 braços iguais, é o equilíbrio. É o masculino, é o feminino. É isso que nós precisaríamos de entender. Se não tem os 4 braços iguais, que tem a cruz da crucificação, não é a cruz do Criador. A cruz da criação, ela tem os 4 braços iguais, que é o equilíbrio para a criação. Então todos nós é que somos responsáveis. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que se passar uma informação que não tem veracidade, a pessoa pode ficar presa com aquele que ouviu aquela informação. Então, e verificando os ensinos e vendo como é que a pessoa vai assimilando aquelas informações. Então, a referência que nós temos é o livro Na Luz da Verdade, que vai nos possibilitando esse equilíbrio a vida toda. Depois, uma ou outra pessoa pode falar assim, que ela não tem tempo. Não tem importância ela não ter tempo. Tem importância depois ela querer o auxílio. Porque nós sabemos assim que se na empresa a pessoa não dedicou um tempo para que ela viesse a ter um aprimoramento naquelas atividades que ela tem, agora não tem como ter um auxílio para esta pessoa. Quer dizer que a própria pessoa é que vai dificultando a sua vida. Então, na vida nossa interior, é o mesmo procedimento. A própria pessoa é que tem que ir observando o jeito que ela é. Então, nos esforçarmos para compreender direito os ensinos, esse é o trabalho. O Mestre do Universo, ele vem trazendo os esclarecimentos. E a conclusão dos ensinos que Jesus trouxe se encontra agora com o Filho do Homem. Quer dizer que aquela referência é bem importante que Jesus fala assim, que virá um outro que não ele, é o Filho do Homem, trazendo a justiça, trazendo o equilíbrio, porque a justiça é o equilíbrio. Porque no caso da moradia, quando aquele adulto posiciona com aquela criança posiciona com o animal que ela tem a responsabilidade, e o animal obedece. Quer dizer que a justiça, ela atua de todas as maneiras na nossa vida diária, independente da pessoa. Para que ela seja feliz, ela tem que ter o saber. Por isso tem que estudar o livro Na Luz da Verdade.